Olá, você que nos acompanha aqui pelo canal Vento Norte. Eu sou o professor Davi Leal e hoje, fechando esse conjunto de conversas sobre o período da economia gomífera na Amazônia, irei destacar um pouco o contexto da crise da economia gomífera e os impactos advindos então da derrocada da borracha na Amazônia. Um dos primeiros elementos quando a gente fala da crise da economia gomífera é recuperar a concorrência da borracha plantada, né, produzida pelos ingleses a partir das possessões inglesas no Sudeste Asiático. Então a gente tem aí Malásia, Ceilão, Sumatra, Java, regiões que passaram a produzir no último quarto do século XIX, passaram a produzir borracha e no início do século XX passaram a concorrer então com a borracha silvestre da Amazônia. De saída, teríamos então um elemento de contraste a ser destacado. Enquanto a experiência inglesa no Sudeste Asiático era de uma borracha cultivada, plantada, a experiência amazônica seria de uma borracha silvestre, sempre explorando novas áreas, novos territórios de borracha e mobilizando cada vez mais trabalhadores. Autores então como Barbara Weinstein ou mesmo Warren Dean, americanos que estudaram esse período da economia na Amazônia, eles destacam esse elemento da concorrência inglesa, o que fez despencar, sobretudo a partir de 1910, a partir de novembro de 1910, o preço da borracha no mercado internacional, o que levou então à grande crise da borracha na Amazônia. Um elemento interessante nesse processo é que na década de 70, em 1876, a década de 70 do século XIX, os ingleses, através de Wilkman, o Henry Wilkman, né, que era um comerciante inglês que atuava na região de Santarém, aqui no Amazonas, no Baixo Amazonas, ele enviou para a Inglaterra, para o Jardim Botânico de Kew, na Inglaterra, em Londres, amostras de borracha para que fossem então estudadas e depois plantadas nos territórios ingleses. O Wilkman é tido então como um grande, colocar entre aspas, né, um ladrão da borracha que teria enviado para a Amazônia, mas a verdade é que ele atuava, já haviam enviado inclusive outros carregamentos de borracha antes dele para estudos e pesquisa, e ele estava inserido dentro de um contexto em que isso não era efetivamente proibido. Embora posteriormente ele tenha entrado para a história da Amazônia e até para a história mundial da economia da borracha, como um grande vilão por ter mandado a borracha de forma escondida, vamos dizer assim, ou até mesmo um herói por parte da coroa inglesa, sendo condecorado por ter enviado essas mostras de borracha que serviram depois para as grandes plantações. Então, isso na década de 1870, no século XIX. Então você tem esse elemento da concorrência inglesa, né, colocando então a borracha da Amazônia em decadência. O que nós sabemos, a partir desses autores mencionados, dessa pesquisa, é que desde o final do século XIX nós tivemos pelo menos 3 grandes momentos em que a borracha passou por crises momentâneas. Essas crises elas se deram sobretudo por conta da especulação no mercado internacional, que fazia com que o preço da borracha baixasse e que levasse então a prejuízos locais de comerciantes, de casas de aviamento e de donos de seringais, né, os grandes seringalhistas. Então, em 1888, 89, nós tivemos um momento de crise. Em 1900 e 1901, outro momento de forte especulação que levaram à baixa do preço da borracha. Em 1907, 1908, também um outro momento. Mas todos eles foram seguidos, quer dizer, todas essas crises especulatórias foram seguidas por também aumento vertiginoso do preço da borracha no mercado internacional. Ou seja, se durante um curto período houve um ataque especulatório que fazia com que o preço baixasse, logo em seguida os preços se recuperavam e os lucros eles vinham de forma contínua. No entanto, quando efetivamente essa produção da borracha asiática começou a entrar no mercado em grandes tonelagens, o que ocorreu? Ocorreu que aí sim o preço baixou,
A borracha asiática, ela era tida também como de grande qualidade, muito próxima da Aedes brasiliensis, dessa borracha natural silvestre encontrada no interior da Amazônia. E aí os preços baixam a partir de 1910. Você tem posteriormente uma alta muito em conta em 1912 por conta de um aumento da produção para 49 toneladas de borracha ano, cifras que a gente não tinha alcançado até então, mas logo depois, ainda em 1912, nós temos uma outra grande baixa e aí os preços não conseguem mais voltar ao patamar de 3, 4 dólares o quilo da borracha. Quer dizer, baixa para 1 dólar e 20 centavos, muito, muito abaixo do mínimo esperado, aguardado e desejado pelas elites comerciais, tanto no Pará quanto no Amazonas, o que tornou então insustentável, por uma parte, a economia da borracha, a economia gomífera. Então, esse é um elemento que vários autores destacam para mostrar a crise da economia gomífera. Eu acho que um outro aspecto que a gente pode mencionar e que caminha junto com essa dimensão econômica é que no interior dos seringais, das unidades de produção da borracha, sobretudo, os trabalhadores também promoveram uma série de atos de resistência, sejam eles atos mais individualizados, atomizados ou mesmo formas coletivas, sobretudo a partir da década de 1920, a gente consegue acompanhar isso pelas fontes, ações muito mais coletivas de empate e de antagonismo e contraposição ao modelo de exploração então implementado. O professor Mauro Barbosa Almeida, da Unicamp, que trabalhou com a temática dos seringueiros no Acre, ele já mostra ali em 1916 uma greve de seringueiros que se contrapunham à baixa dos preços e as condições de trabalho também nos seringais acreanos. Então você tem esse elemento em 1916 e à medida que a gente adentra depois na década de 1920, esses elementos de resistência e de antagonismo eles vão se tornando mais intensos. E penso também que esse fator da resistência do trabalhador, do operário, do seringueiro no mundo do trabalho da borracha, ele também serviu como um elemento que minou por dentro essas relações de produção que se deram na Amazônia desde meados do século XIX, com a exploração da borracha. Então nós teríamos aí dois grandes elementos que justificariam, vamos dizer assim, esse aspecto da crise. Um de um impacto internacional, né, movido por uma mudança nos preços da borracha, e outro de uma influência e um impacto local a partir da ação também dos trabalhadores. A professora Barbara Weinstein, ela destaca ainda que a economia da borracha era uma economia pré-capitalista, que se envolveu e que se articulou a uma economia capitalista de ponta, sobretudo com relação à indústria automobilística. No entanto, as bases locais de produção e reprodução dessa economia, ela considera pré-capitalista porque houve pouco desenvolvimento tecnológico que estava preso a relações sociais de produção, ou seja, a relações entre o patrão e o seu empregado, o seu freguês, entre o seringueiro e o seringalista, o dono do seringal, eram relações também que ela considera pré-capitalistas. Além de tudo, você tem uma camada de comerciantes, uma camada intermediária de comerciantes que faziam parte de uma cadeia de aviamento, ou seja, entre aquele que coleta a borracha e a grande firma exportadora sediada em Belém ou em Manaus, você tinha uma série de intermediários que lucravam muito com essa economia, com a economia da borracha. Ou seja, eles compravam dos barracões, muitas vezes no interior da Amazônia, nas centenas de seringais espalhadas pelo interior da Amazônia, e repassando para intermediários até chegar em Manaus e ser exportado para a Inglaterra ou para os Estados Unidos. Então, essa cadeia de aviamento, segundo a Bárbara, impediu o desenvolvimento de camadas capitalistas, porque esses intermediários pulverizavam muito os lucros, impedindo um certo acúmulo por parte de alguns comerciantes, e impediam também que reformas tecnológicas ou inovações tecnológicas, na verdade, pudessem ser implementadas. Então,
A Bárbara recupera esse argumento na historiografia. O Aredinha, um historiador americano, ele vai falar também de que as várias tentativas de plantar ervas brasilienses na Amazônia foram fracassadas por conta de fungos e pragas que atacavam as árvores plantadas, coisa que não se dá com a árvore espalhada na floresta e a exploração silvestre. Então, a própria distribuição irregular das seringueiras no interior da floresta amazônica impedia que esse fungo se propagasse nas árvores. No entanto, as experiências de plantio e agrícolas com a borracha, elas foram fracassadas, coisa que não ocorreu, por exemplo, com as plantações no Sudeste Asiático. Então, o Aredian destaca esse elemento de uma espécie de história ambiental e ecológica da exploração da borracha na Amazônia. Né? E a professora Bárbara Washington explora essa dimensão muito mais do desenvolvimento de técnicas econômicas e de um elemento também de resistência das elites locais a processos modernizadores e, de alguma forma, também dos trabalhadores nessa relação de exploração econômica da borracha. Qual é a consequência, então, dessa crise que se abate de forma irremediável a partir de 1912? Né? Quer dizer, os grandes empresários, os grandes donos de seringais, endividados, porque era uma economia muito baseada nessa relação mercantil de endividamento e de fornecimento de mercadorias a crédito, chamado aviamento. Então, muitos desses seringalistas têm que pagar as suas dívidas com as casas aviadoras de Manaus, colocando à disposição os seus seringais, mas sobretudo as suas benfeitorias. Quem tinha barco pagava com o barco, pagava com o navio, e uma parte grande dessa elite econômica então veio a decadência, sobretudo aqueles que tinham ou que exploravam só a borracha. Né? Quem tinha uma produção diversificada ou trabalhava com diversas mercadorias, como a Casa JG de Araújo, outras casas situadas em Belém, esses puderam resistir por muito mais tempo à crise que veio a partir de 1912. Aqueles que haviam se dedicado exclusivamente à borracha entraram em decadência, tiveram que pagar as suas dívidas vendendo as suas terras, os seus seringais. Muitas dessas terras desvalorizadas, porque a borracha já não pagava o esforço e o trabalho da mão de obra. Então, o que servia como pagamento eram os imóveis situados em Manaus ou as benfeitorias feitas nesses seringais nos altos rios amazônicos. Uma parte da elite, então, ficou situada em Manaus, uma outra parte migrou, sobretudo, para o Rio de Janeiro, né, foram para Copacabana. A professora Ana Maria Dal, ela explora um pouco essa relação da elite amazonense que se muda posteriormente para Copacabana. Uma parte fica em Manaus, né, já tendo que trabalhar como servidores, funcionários públicos. Depois da década de 20, com a intensificação da crise, muitos ficaram sem receber os seus salários, seus vencimentos. E os trabalhadores, muitos deles puderam ter acesso a pedaços de terra, né, a pequenas áreas e até construir bairros em que antigamente eram grandes seringais. Você pega, por exemplo, a história do bairro Bolívia, em Novo Aripuanã, ou de outras cidades do Madeira. Muitos dos bairros nasceram desses seringais que ficaram desativados, e aqueles trabalhadores que serviam a um patrão passaram a ser proprietários de pequenos terrenos e de morar e de habitar e de ocupar esses bairros populares dessas cidades. Um outro elemento importante a se destacar para esse trabalhador com a crise é que ele passou também a ter mais autonomia nesse mundo do trabalho. Autonomia para pescar, para caçar, né? Quer dizer, aqueles elementos de controle e mobilização da força de trabalho, eles vão se afrouxando com a crise. À medida que os patrões vão deixando essas áreas e seus capangas também, quer dizer, muitos desses trabalhadores passam a retomar atividades de subsistência, inclusive, anteriores ao período da borracha. Então, a dimensão da plantação da roça, ter a própria roça era uma dimensão de autonomia muito grande, mas também a coleta da castanha, a pesca, a caça, o chamado uso dos recursos agroflorestais se tornou uma atividade corrente também. Né? Quer dizer, o uso desses recursos passaram
a ocupar o dia a dia desses trabalhadores. E algumas regiões da Amazônia, como no Tocantins, no Rio Tocantins, mas também no Madeira, a exploração e a coleta da castanha passou a ser uma atividade econômica muito comum da década de 20 e 30 e, de alguma forma, voltou a imobilizar muito desses trabalhadores. Ou seja, a crise da economia da borracha não significou necessariamente mais autonomia para todos eles, porque logo em seguida foram mobilizados para a extração da castanha, tanto nessa região do Madeira como no Tocantins, porque desde a década de 20, 1921, 22, a castanha já começa a se destacar como produto na pauta de exportação do comércio interno e externo da Amazônia. Então você tem esse elemento de como a crise vai gerando, a crise da economia gomífera, ela chega de forma diferenciada nas várias regiões. Ela não tem o mesmo impacto da mesma forma para todas as localidades, mas elas vão afetar de forma diferenciada as áreas produtoras de borracha. Você pega, por exemplo, Itacoatiara ali, que era um importante ponto comercial para quem descia o Madeira, né? Itacoatiara vai entrar na década de 20 fazendo grandes reformas urbanísticas dentro da cidade, com José Pérez, né, o judeu José Pérez, porque a economia da cidade de Itacoatiara ela não estava fundamentada apenas na borracha, mas de vários produtos que vinham do sertão, de várias mercadorias e produtos que vinham dos altos rios. E com a crise da economia gomífera, a cidade tem outras formas também de dinamizar a sua economia e inclusive, aplicar nessas transformações urbanísticas. Então, você tem uma grave crise econômica que afeta a região, afeta sobretudo a vida desses grandes seringalistas e comerciantes situados nas principais cidades, mas modifica, não necessariamente de forma negativa, a vida desses trabalhadores que passam a ter um pouco mais de autonomia nesse momento de distensão da exploração da força de trabalho. Então essa é uma dimensão importante dos anos 20 e dos anos 30 na região amazônica.